Começar então a transcrição. O que a gente quer na transcrição? Então o DNA já foi replicado, até porque, né, a gente queria formar uma célula com o mesmo material genético. Então para isso a gente precisa replicar esse material genético. É como se a gente tivesse uma biblioteca e a gente quisesse fazer outra biblioteca igual. Para isso a gente teria que ir lá e xerocar todos os livros. Finge que só tem exatamente um livro daquela opção, daquele no mundo. Então para fazer outro livro você teria que xerocar, ou digitalizar e imprimir ele todo de novo. Então a replicação serve para isso, fazer todos os livros de novo. Já a transcrição não. A transcrição eu quero fazer o quê? Tem um livro de receitas. Lá tem como fazer bolo de maracujá com cobertura de maracujá. Então eu vou, só que eu não vou fazer a receita na biblioteca, eu preciso fazer a receita na minha cozinha. Só que eu não posso sair com o livro todo da minha biblioteca. Vamos dizer que minha biblioteca não deixa eu emprestar livros. Para isso que eu vou fazer? Eu vou xerocar essa parte do livro que tem a receita do bolo de maracujá com cobertura de maracujá que eu quero para poder levar para a cozinha para fazer o bolo. O livro não sai, entendeu? O que sai é a informação do livro. E a transcrição é exatamente isso. É a síntese de um RNA a partir de uma fita de DNA. Então o DNA é o livro, o RNA é a xerox. Então é fazer uma xerox a partir do livro. E somente uma parte do genoma, ou seja, do DNA inteiro é transcrita. Porque você não precisa do livro inteiro. Você precisa de um pedaço do livro. Para isso você vai fazer só aquele pedaço que te importa. Então, mesma coisa. Para você ler o livro, você tem que abrir o livro. Então, você vai romper as bases nitrogenadas para abrir e desespiralizar um pedaço da dupla hélice. Vai formar agora, então, a bolha de transcrição. Lá na replicação era uma bolha de replicação. Agora vai ser uma bolha de transcrição que vai caminhando pela fita e fazendo a mesma coisa que fazia antes. Não sei se eu desenhei aqui. Não desenhei, mas é o mesmo esquema. Uma das fitas vai atuar como molde e a RNA polimerase coloca os ribonucleotídeos trifosfato correspondentes. Então antes era os desoxirribonucleotídeos, só que agora é um ribonucleotídeo. Muda no lugar da uracila no lugar da timina e em vez de ser a desoxirribose, que é ribose, certo? E quem vai ser a fita que vai atuar como molde? A gente precisa que o molde seja, né, a fita de RNA mensageiro que eu quero fazer tem que ser 5 linhas, 3 linhas. Para isso eu vou olhar para a fita contrária, que é a fita 3 linhas, 5 linhas. Então, na transcrição do, né, RNA mensageiro, transcrição do DNA, eu não me interessa a fita 5 linhas, 3 linhas. Essa sim aqui, a RNA polimerase, vai manter as fitas separadas para que ela não volte, porque depois que você lê o livro, né, depois que você abriu, você vai fechar o livro. Depois você leu o que você queria e copiou, né? Então a RNA polimerase meio que mantém ali o DNA aberto enquanto ele está copiando e depois junta de novo e segue a vida. A RNA polimerase também mantém as fitas separadas, sempre está depois, eu nem vejo, trouxe logo embaixo. Então, lembrar disso, que a fita molde vai ser a 3 linhas, 5 linhas. A RNA polimerase também mantém as fitas separadas na região da síntese e renatura o DNA na região após a síntese. E auxilia, ou seja, ela vai juntando também. E auxilia junto com outras proteínas e consegue terminar a síntese do RNA mensageiro. Para que se inicie a síntese, isso nos procariotos, a RNA polimerase deve reconhecer onde está o sítio promotor. Então, o que antes a primase ia colocar o primer para começar, aqui não, aqui é o sítio promotor, que é uma região que sinaliza onde vai ser iniciada a transcrição, ou seja, é como se fosse algo que te mostrasse, ó, tal coisa está na página tal, entendeu? Começa a xerocar da página tal. Você não xerocar do lugar errado. Então, o sítio promotor é exatamente aquele início do capítulo, sabe? Quando tem o começo do capítulo, deixa eu botar um aqui. Tipo aqui, ó, capítulo 5, DNA e cromossomos. Então, o sítio promotor é esse aqui, é essa página que fala, ó, o assunto sobre DNA e cromossomos começa a partir daqui. Então, essa é a função do sítio promotor. E ó, aqui tem também no Fundamentos da Biologia Celular, naquela história lá do rato e tal. Tipo, nos livros, costuma ter, todos os livros vai ter essa introdução que é o básico do básico, entendeu? Então eles costumam colocar, ó, como que aconteceu a historinha lá. Então, quando a RNA polimerase conhece, então antes era DNA polimerase 3, aqui é RNA polimerase. Quando ela reconhece o sítio promotor, ela rompe as pontes de hidrogênio, abre a fita, então esse abrir e romper é a mesma coisa que desnaturar o DNA, mantém as fitas abertas, coloca as bases complementares e depois restaura ou renatura, né?
o DNA atrás, entre aspas, porque é como se ela fosse fazendo uma direção e onde ela já fez ficou para trás, entendeu? E finaliza com algumas proteínas. Atua, ou seja, a RNA polimerase faz tudo em todas as etapas da transcrição. O promotor, isso é interessante, o promotor ele antecede o ponto de início da transcrição, mas ele em si não vai ser lido. Então, nosso exemplo do livro aqui já não serve tanto mais, né? É como se aqui, ó, só tivesse o capítulo 5, só tivesse o número 5. E lá no sumário tinha que no 5 ia falar de DNA e cromossomo, entendeu? Mas o 5 em si não interessa pra gente, entendeu? O 5 só indica onde que começa aquele capítulo, mas se não tivesse essas informações aqui, ó, ia bater exatamente com o exemplo. Ao chegar no promotor, a RNA polimerase mais o sítio promotor mais a fita fechada vai formar o complexo promotor fechado, que depois que se inicia a transcrição vai virar o complexo promotor aberto. O fator sigma vai ser responsável pelo reconhecimento da sequência promotora do DNA depois ele é liberado. O que é o fator sigma? Tentei achar aqui uma imagem mas não, do fator sigma, mas o que ele é? Eu nem sei onde eu acabei a outra frase, provavelmente ficou 2 fator sigma. Mas ele é uma subunidade, ele é um pedaço da RNA polimerase que vai reconhecer a sequência promotora. Então ele faz parte, né? Faz parte sim, né? Tanto que aqui depois ele é liberado, mas faz parte desse complexo aí. Os sítios para finalização da transcrição, ou seja, a RNA polimerase sabe onde ela tem que começar, mas ela sabe onde é que ela tem que terminar. A gente vai ter 2 opções, que é nos procariotos, no caso. O fator sigma nos procariotos, que é o fator Rho, que é uma proteína que vai falar, ó, é aqui que acaba, ou sequências ricas em GC. Não sei se tem aqui sequências ricas em GC, só sei que GC, se você lembra, é onde tem maior, né, 3 bases nitrogenadas ligando as duas. 3 pontos de hidrogênio. Base nitrogenada não, 3 pontos de hidrogênio. Então, quando tem muita sequência rica em GC, vai formar isso que a gente chama de grampo no DNA. Acho que aqui só tem meu desenho. Mas forma esse grampo aqui que fisicamente, né? Imagina isso aqui milhares de vezes. Fisicamente vai ficar ruim da RNA polimerase continuar, mas veio meio que tipo assim, quebrar aquele flow ali que ela estava indo. Então vai atrapalhar a transcrição continuar, então meio que indica tipo, ó, aqui acaba. Em eucariotos são necessárias proteínas que vão auxiliar a RNA polimerase, uma vez que essa não consegue fazer tudo sozinha igual nos procariotos. Nos procariotos, a mesma enzima faz tudo e como já está tudo no citoplasma, porque não tem envoltório nuclear, não tem núcleo, né? Já se inicia a tradução de uma vez. Porém, isso aqui é interessante, que, ó, precisa ficar maduro o RNA mensageiro ou pré-RNA ou transcrito primário nos eucariotos antes de ir para o citoplasma. Por quê? E depois de falar por quê, a gente vai falar por que isso não acontece nos procariotos. Nos eucariotos, então, formou o RNA mensageiro. Se ele for para o citoplasma do jeito que ele está agora, ele vai ser degradado pelas exonucleases, que são enzimas que degradam nucleotídeos. E a informação precisa chegar inteira, ela não pode ser degradada. Então o que vai acontecer? Vai ser feitas 3 coisas, que é, deixa eu ver se aqui embaixo eu coloquei, vai ser adicionado o cap, a cauda poliar e vai acontecer o splice. Vamos desmembrar agora cada processo desse aqui. Vixe, a bateria tá indo de berço. O cap, vou tentar fazer pelo menos até antes da tradução. O cap, só você lembrar de capacete, cauda poliar, lembrar de cauda. Então na extremidade 5', né, uma sequência adicionada no início do RNA mensageiro, que é um resíduo de guanina. Na posição 7 vai ter um radical metil 7-metilguanilato e vai proteger a extremidade 5' do RNA mensageiro. E lá no citoplasma vai sinalizar, né, onde vai sinalizar por ribossomo onde a tradução vai começar. Já a cauda poliar é um resíduo de adenina na terminação 3' e acaba indicando onde termina e vai proteger também da ação das exonucleases. Então é como se você botasse um capacete e uma cauda lá, sei lá, alguma coisa, né, um para-choque traseiro, protegendo ele para ele não ser degradado pelas exonucleases. Essa imagem aqui mostra, ó, a RNA mensageira é essa informação laranja que a gente quer. Tanto que o cap e a cauda, não, aqui o cap e a cauda não são lidos, entendeu? É só para proteção e etc. Resíduo de guanina e um resíduo de adenina. Aí, a terceira etapa
para o RNA mensageiro ficar maduro, entre aspas, é o splice. Para entender o splicing, a gente primeiro precisa entender o que é um gene. O gene é uma região do genoma que vai codificar uma informação para formar uma proteína, ou seja, na receita lá do exemplo da receita que a gente estava dando, o gene é a receita de bolo que vai ter a informação de como fazer aquele bolo. Só que finge que, em vez de ser num livro, você está lendo num site. E esse site você quer fazer um PDF para distribuir para alguém. Só que nesse PDF vai vir as propagandas do site. Propaganda você não quer. Nesse caso aqui, a informação que a gente quer seria os exons e a informação que a gente não quer seriam os introns. Então os exons são sequências que vão codificar alguma coisa. Já os introns são intervenientes, né? Que são as regiões onde não codifica, não tem nenhuma informação para codificar a proteína. Esse exemplo do anúncio você esquece agora, porque nas próximas explicações não pode fazer essa comparação. Mas então o intro ele pode servir como modulador ou regulador do gene, mas ele não vai, né, servir não. Então, quando você fez o transcrito primário, veio isso aqui tudo. Só que só os exons servem para alguma coisa. Então, o splicing é retirar esses introns e unir os exons. Tanto que você vai ver que vai ficar, ó, se você juntar esse pedaço com esse pedaço e esse pedaço, vai formar um RNA pequenininho. Ou seja, o RNA mensageiro sempre vai ser menor do que ele foi transcrito de fato. Então, nos eucariotos, todo RNA mensageiro formado para estar maduro, ou seja, apto para ir para o citoplasma, ele tem que conter o cap e a cauda poliar e ter seus introns retirados, que fica com um tamanho menor. Retirada dos introns é um processamento, um processo chamado de splice. Remove os introns e une os exons. Todo esse processamento não ocorre em procariotos. Por que não ocorre em procariotos? Nos procariotos, a coisa já está toda acontecendo ao mesmo tempo. Então, conforme a RNA polimerase transcreveu aquele RNA mensageiro, já vem um ribossomo atrás lendo aquilo e traduzindo. Então, não tem tempo de, tem exonuclease nas bactérias? Tem exonuclease. Você jogar aí, tem exonuclease? Tem, a internet vai falar que tem. Só que não dá tempo, não é um processo que, como já está tudo ali, já vai acontecer ao mesmo tempo. Não é igual esse que transcreveu no núcleo, tem que ir para o citoplasma. Não tem isso. Splicing alternativo. Isso aí não sei se o professor atual comentou, só que o que acontece? É a possibilidade de um gene que tem seus exons e introns vai variar dependendo do local onde ele está. Ou seja, do local onde ele está, e eles podem ser, por exemplo, esse exon aqui, vamos dizer que esse aqui é um gene para fazer alguma coisa. No dedão do pé, ele tá lá para fazer alguma coisa, eu só preciso desses exons. Mas pode ser que lá no seu cotovelo, esse mesmo gene, esse intron aqui não seja intron, lá seja exon. Ou às vezes lá eu só preciso desses dois exons aqui, e esse exon lá vira um intron. Então é a possibilidade que ou que um intron vire exon, ou que vários exons sejam combinados de forma diferente, unidos de forma, tipo assim, o mesmo gene poder ter mais de uma função, como se fosse, sei lá, um canivete suíço. Agora eu preciso de uma faca, mas depois eu posso precisar de uma tesoura. Mas está tudo ali no mesmo objeto, entendeu? Na mesma região. E é isso que significa splicing alternativo. E por último, a tradução, que a gente também vai deixar para o próximo, para garantir que esse aqui fique salvo.